Ó Senhor Jesus, meus amados irmãos, aqui quem fala, vosso irmão em Cristo Jesus, professor Maico Gabriel, do Instituto Teológico Atalaia Fiel. Estamos dando a aula online, à distância, gratuito, de teologia, a doutrina de Deus. Hoje é a quarta aula, lição de número 4. Você que tem a apostila, abre comigo na página de número 53. Vamos falar a respeito da teofania de Deus. Falamos sobre a divindade de Deus, falamos do conceito, do termo, o que é teologia, o termo teológico, falamos das 5 histórias que manifestam que Deus de fato existe, que comprova por meio da história, da astrologia, do meio da natureza, que manifesta que de fato existe um Deus. E hoje vamos falar da teofania. O que é teofania? Vamos falar e aprender o que é teofania. Deus se manifestando de forma auditível e visível para os seres humanos. Abre comigo na sua apostila de número 53, lição 4, a teofania de Deus. O termo teofania vem do grego e significa Deus em forma humana. Deus se apresenta temporariamente aos humanos, visivelmente e auditivamente. Então, a teofania é a forma que Deus se manifestava para o homem no Antigo Testamento. Quando a gente já aprendemos aqui sobre as 3 dispensações paulinas, as 3 dispensações bíblicas reveladas pelo apóstolo Paulo em Efésios. Interessante notar, e os irmãos vão vir comigo, a primeira dispensação é o mistério, Cristo em mistério, Jesus Cristo era um mistério, a dispensação do mistério. A segunda dispensação é a dispensação da graça. A terceira dispensação é a dispensação da plenitude dos tempos. A dispensação do mistério é antes de Gênesis, capítulo de número 1, e Gênesis até a encarnação de Cristo. Então, a dispensação do mistério, Jesus estava escondido no seio do Pai. Os anjos, os seres humanos do Antigo Testamento, nunca ouviram falar de Jesus Cristo, não conheciam Jesus Cristo. Jesus Cristo era um mistério, o verbo, o Dabá, a palavra, era assim, Deus era assim manifestado. Jesus não tinha corpo e Deus tinha um corpo espiritual, que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, Deus era luz. Se você pudesse ter uma visão do trono de Deus nesse exato momento, você vai ver um trono cheio de luz. Deus é luz, Deus é espírito e Deus é amor. Deus não tem amor, Deus é o próprio amor, é da sua própria natureza. O trono que está à destra de Deus é o trono do Senhor Jesus Cristo, com o corpo físico, só que todavia glorificado. Então, no Antigo Testamento só tinha um trono, não tinha 2 tronos. E o trono que tinha um trono que manifestava glória, majestade e luz. Não poderíamos ver como podemos pensar e imaginar nesse exato momento um trono que tem um corpo, que é o trono do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo era um mistério. O Dabá era revelado, Jesus era revelado como o anjo do Senhor, como Jesus queria se manifestar para Abraão, para Jacó, para Agar. Ele se revelava como o anjo do Senhor. Você vai ver que na maioria das versões bíblicas, quando aparece o anjo do Senhor com A maiúsculo, é a própria teofania, Deus em forma humana. Vamos ver isso na Bíblia, por gentileza. Olha a teofania de Deus para Abraão, o nosso pai, patriarca. Gênesis, capítulo de número 18, versículo de número 1. Depois apareceu o Senhor nos cavalhais de Maré, estando ele, Abraão, assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou
o seu lugar. Aparece 3 homens em Gênesis 18 para Abraão. Antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, Deus se apresenta para Abraão, trazendo novamente a promessa que Sara ia gerar um filho na sua velhice. E a gente vê ali que era uma teofania, era Deus se manifestando em forma de homem para um homem por nome Abraão. A gente vê que é Deus, porque primeiramente Abraão vai se prostrar, e se prostrando na presença da teofania de Deus. Anjo não se adora. Lembra o apóstolo João em Apocalipse? Ele vai adorar o anjo do Senhor, vai adorar o anjo de Deus, e o anjo vai falar: não faz isso, sou conservo seu e dos teus irmãos. Adora a Jesus Cristo, que tem o espírito de profecia. O anjo exorta João: não faz isso, adora a Jesus Cristo. Sou conservo seu e dos teus irmãos. Conservo, meus irmãos, é servo do servo. Interessante que no Antigo Testamento a hierarquia era Deus, anjos e homem. Aí veio Cristo, morreu, ressuscitou, e a ascensão de Cristo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 9, Jesus sobe e se assenta à destra de Deus Pai. E assim mudou a hierarquia espiritual. No Antigo Testamento era Deus, anjos e homens. Agora é Deus, a igreja e os anjos e os ímpios, os homens e os demônios. Então a gente vê que Deus nos deu essa graça. Por isso que o anjo disse: sou conservo seu e dos teus irmãos. Ou seja, sou teu servo e servo dos teus irmãos. Hebreus capítulo de número 1, versículo de número 9, a partir do versículo de número 9 vai dizer que os anjos são ministros, servos daqueles que estão para auxiliar, para ajudar, para cooperar com aqueles que vão dar a salvação. Então em Gênesis 18 a gente vê a teofania de Deus, a gente vê a onisciência de Deus em forma humana. A gente vê que é Deus em Gênesis 18, porque Sara ri, Sara vai dar risada, vai rir na tenda quando aqueles 3 homens estão falando com Abraão, dizendo que ela ia gerar a sua velhice. Ela dá risada na tenda, e na onisciência de Deus, Deus prevê isso. Deus sabia que ela estava dando risada, e ela tentou ali desconsiderar que estava dando risada. Você vê que era a onisciência de Deus. E Abraão, ele se prostrou diante dele, adorando, mostrando que é Deus, e anjo não deve ser adorado, e anjo não recebe adoração. O único anjo que quer adoração é o anjo caído, o luzeiro. O anjo caído, o luzeiro, ele quer adoração. Ele falou para Jesus Cristo: vou te dar todo esse reino, todo este mundo, porque a mim foi dado. Quem deu para Satanás foi Adão. Adão deu com sua queda em desobediência. Tudo foi me dado. Se você se prostrar e me adorar, tudo te darei. Ou seja, o anjo caído quer adoração, quer roubar o lugar que pertence a Deus. E Jesus venceu com a palavra, com a espada do Espírito Santo, dizendo: para trás de mim, Satanás, somente a Deus adorará, somente a Deus servirá. Outra referência da teofania, Deus em forma humana, visível ou auditível, é para H, Gênesis 16:3, acompanha comigo. Gênesis capítulo de número 16, versículo 13. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és o Deus da vista, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? E ela chamou o nome do Senhor com que ela falava: tu és o Deus da vista, o Deus que me vê. A gente vê aqui também Jesus Cristo, na teofania, se apresentando e se manifestando de forma visível e auditível para H, serva de Sara. Outra referência bíblica foi para Jacó, Gênesis 32:24 e Gênesis 32:28. E Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até a alva subia.
Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. A gente vê aqui que não era um anjo qualquer, era a teofania de Deus, Deus se apresentando temporariamente aos humanos, era o próprio Cristo. Você vê que Jacó vai brigar ali com o anjo, vai segurar o anjo, não vai soltar o anjo. Interessante que alguns teólogos vão dizer que Jacó, à primeira instância, pensou que era um dos soldados de Esaú, porque nesse período, nesse contexto, Jacó estava se preparando para se encontrar com Esaú, seu irmão. Era o grande reencontro. Então ele pensou que já era um soldado de Esaú. Segundo alguns teólogos, essa tese que eles levantaram, com o decorrer da história do tempo. Mas a gente vê que era o próprio Cristo, porque só Deus que muda o nome do homem. Era o Dabá em forma, na sua teofania. Ele muda o nome de Jacó para Israel. Interessante que Jacó, daquele dia em diante, ele ficou manco, porque o anjo vai tocar na junta dele, vai tocar nas pernas, nas coxas dele, e ele daquele dia em diante fica manco, porque como nós temos um encontro com Deus, Deus nos marca. Isso é teofania. Teofania vem do grego e significa Deus em forma humana. A teofania é uma forma de Deus se apresentar temporariamente aos seres humanos de forma visível e auditível. Jesus Cristo, ele era um mistério, a dispensação do mistério estava escondido no seio do Pai. Jesus, como ia se manifestar para os seres humanos, como Abraão, como Agar, como Gideão, como Manoé, pais de Sansão, para Josué, como capitão dos exércitos, em Josué capítulo de número 5, ele se apresentava em forma de um anjo, em forma de rocha, em forma de coluna de fogo, em forma das suas multiformas de operar, que era a teofania de Deus. Quando Deus queria se manifestar para o homem, era dessas formas que Deus se apresentava, porque Deus, ele é espírito e Deus é visível, e Jesus Cristo não tinha ainda o corpo ainda. O corpo foi criado, mas todavia só foi manifestado com a sua encarnação, que foi na dispensação da graça, a dispensação do mistério. Jesus Cristo não era conhecido pelos anjos, nem pelos homens como Jesus, mas só a partir da encarnação, que o anjo Gabriel desce com a notícia e fala para Maria: ele será chamado Jesus, será grande diante do Altíssimo, será filho do Altíssimo. Jesus, Emmanuel, Deus conosco. Então, como já Jesus era o mistério, ele ia se apresentar para os homens dessa forma, teofania, como a sabedoria de Deus, em Provérbios 22 ao 31, como Dabar, palavra no hebraico. Existem muitos outros exemplos mencionados acima. Limitaremos ao falar devido ao espaço que nos é limitado. Na próxima aula eu queria falar para vocês sobre algumas seitas, monoteísmo, politeísmo, panteísmo. O que são esses termos? Agnosticismo, o que é isso? Hoje você aprendeu que teofania vem do grego, era Deus que se apresentava temporariamente para os seres humanos em forma humana, visível e auditível. Por que visível? Porque Deus é espírito e não podemos ver Deus. Então no Antigo Testamento Deus se manifestava através de anjos, através de sonhos e visões, através da rocha no deserto, através do maná que caiu, que representava já o pão, que Jesus fala: eu sou o pão que desceu do céu. Então era Jesus Cristo, que era um mistério sendo revelado através da teofania de Deus. Até mais, meus amados irmãos, que Deus vos abençoe.